lados da capela, capítulo 15, na Atlântida, a quarta raça. No nosso último encontro, nós vimos sobre os expurgos, né? O que aconteceu na Terra a fim de reparar. Os expurgos sempre são, de uma certa forma, reparadores. Os expurgos sempre acontecem para que algo novo venha a aparecer, venha a fazer parte. Esse algo novo sempre buscando o quê? O aprimoramento. Certo é, esses expurgos acontecem, mas tem uma parte que ainda sobrevive, assim como aconteceu o cataclisma, né? Nós vimos lá no nosso último encontro. Do cataclisma que aconteceu, a terceira raça-mãe, alguns ainda sobreviveram, mas não seriam mais direcionados, né, para a mesma região daquela quarta raça que iria chegar, mas que se miscigenaria juntamente do pouco que ficou para a chegada dos novos, né? Assim como nós vimos lá atrás, Sete, lembram de Sete, o capelino? Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, como terceiro veio Sete. Sete, um capelino com um avanço muito maior do que Caim e Abel, e assim foi também acontecendo a miscigenação entre eles. Então, o cataclismo acontece no capítulo 13, expurga muita gente é retirado, né, da terra de forma abrupta, de forma instantânea, né, e novos começam a chegar. E a partir daí nós já temos a quarta raça mãe. Então, o primeiro parágrafo do capítulo 15, ele começa dessa forma. Extinta dessa forma, em sua grande massa, a terceira raça habitante do Oriente levantou-se então do Ocidente, a campo da nova civilização terrestre, com o incremento das encarnações dos exilados na Grande Atlântida, o habitat da quarta raça, onde prepostos do Cristo já haviam antecipadamente preparado o terreno para esses novos surtos de vida planetária, né? Os prepostos de Cristo. Quem são os prepostos de Cristo? Os prepostos de Cristo é essa espiritualidade amiga que trabalha. Quando a gente fala em espiritualidade amiga trabalhando, a gente tende a direcionar o nosso pensamento somente para quê? A tendência, não, eles estão ajudando, nos ajudando, né? Eles estão entre nós fazendo o melhor que eles podem. Isso é verdade, sim, mas nós precisamos ampliar o nosso pensamento no seguinte sentido: eles também estão no comando desse universo. Lógico que existe uma escala evolutiva, né? Quanto mais aprimorado ele é, mais tarefa e tarefas mais complexas ele assim o tem. Então, da mesma forma que nós estamos aqui hoje, assistidos pelos nossos mentores que têm interesse no nosso progresso, porque eles, antes da nossa vinda, nos firmaram um compromisso de que estariam conosco até o fim, existem aqueles em que foram responsáveis pelo espaço sideral, pelo nosso universo, por cada planeta e então por cada ponto, né, em que esteve aí inserido a primeira raça-mãe, segunda, terceira, quarta, à medida que vão se modificando, existe ali, né, os soldados de Cristo, os prepostos do Cristo, trabalhando o tempo todo para que tudo possa girar. Por isso a gente usa muito, né, essa expressão, o mundo gira, e gira mesmo. Ele não só gira na questão dos movimentos da rotação da Terra, mas ele gira o tempo todo, até mesmo com os componentes existentes nesse nosso planeta, inclusive nós, né? Então, existe uma rotatividade muito grande, uns chegando e outros indo embora. Assim, pois, deslocava-se para essa nova região o progresso do mundo,
enquanto os remanescentes da terceira raça, inclusive os tipos primitivos, continuariam a renascer nos povos retardados de todo o globo, os quais não pudessem acompanhar a marcha evolutiva da humanidade em geral, como até hoje se pode verificar. Eu estou dizendo o seguinte, embora existiu aquele expurgo, a terceira raça-mãe ainda tinha um pequeno grupo, que ainda continuariam renascendo, assim como até hoje. Não tem lugares que as pessoas são mais desenvolvidas, intelectualmente mais desenvolvidas em relação a outras, da mesma forma aconteceu naquela época. Então, a gente começa a perceber que tudo vai acontecendo de forma gradual e as coisas vão sendo inseridas também dessa mesma forma. É da mesma forma como sucedera em outras partes da Atlântida, os exilados, a partir dessa deslocação de massas, seguiram lentamente sua rota evolutiva, apesar de mais evoluídos e menos selvagens que os Hutas do Oriente, nem por isso primavam por uma conduta mais perfeita. Os Atlantes primitivos da quarta raça-mãe, que vieram em seguida, eram homens de elevada estatura, com a testa muito recuada, tinham cabelos soltos e negros de seção redonda, e nisto diferiam dos homens que vieram mais tarde, que possuíam seção ovalada. Suas orelhas eram situadas mais para trás e mais para cima do crânio. Então, ele está nos dizendo o seguinte: olha, aqueles que foram chegando, cada um com uma característica. Um com uma característica um pouco mais avançada e o outro com uma característica menos avançada. A cabeça do perispírito ainda estava um tanto para fora em relação ao corpo físico, o que indicava que ainda não havia integração perfeita. Na raiz do nariz havia um ponto que no homem atual corresponde à origem do corpo etéreo. E ele fala, né, não confundir com a glândula da hipófise. A glândula da hipófise está bem no alto da cabeça, aí perto da pineal, que se situa muito mais para dentro da cabeça na célula torpe. Esse ponto dos atlantes, separado com os animais, nos homens atuais, coincide no etéreo e no denso, perfeitamente integrados num conjunto psicofísico, e essa separação dava aos atlantes uma capacidade singular de penetração nos mundos etéreos e permitiu que desenvolvessem amplos poderes psíquicos que, por fim, degeneraram e levaram à destruição do continente. Então, ele fala, né, olha, o, nós temos o nosso corpo perispirítico, né, o nosso perispírito, ele é idêntico ao nosso corpo físico. E ele fala dessa característica aqui, desse pessoal dos Atlantes dessa época, né? Eles não tinham totalmente acoplado, a cabeça era um tanto um pouco para fora do perispírito. Só que isso fazia com que eles tinham também uma comunicação muito mais intensa, né? Então, a gente vai percebendo também que, ao longo do tempo, uns foram perdendo essa comunicação, né? A comunicação, hoje em dia, ela está aí voltando novamente, se revolucionando, né? De uma forma mais intensa, porque o Espiritismo precisa chegar e ele vai chegar, ainda que muitos torçam o nariz, ele vai chegar, né? Assim como um dia a Igreja Católica era a maioria e a evangélica ninguém quase se falava, né? Hoje a católica está ficando para trás e os evangélicos são muitos hoje em dia, né? Mas vai haver essa transição, o Espiritismo vai avançar, né? Agora, com esses avanços, muitos também vão tendo aí a sua mediunidade, de uma certa forma, trabalhada, até o ponto que ninguém vai precisar trabalhar mais, porque vai estar escancarado aos quatro cantos, né? Vai precisar de mediunidade mais, porque todos nós seremos médios ostensivos um dia, né? Então, ele fala aqui que tinha essas características, ora características positivas, ora características não tão positivas assim ao ponto de comunicação. Esse ponto dos Atlantes, eu já falei desse, né?
Nos Atlantes dos últimos tempos, entretanto, quando habitavam a Poseidônia, após o afundamento anterior, esses dois pontos já se haviam aproximado, dando a eles plena visão física e desenvolvimento de sentidos. Nesse continente, a primeira sub-raça, Homo House, possuía pouca percepção e pequeno desenvolvimento de sentimentos em geral, mas grande possibilidade de distinguir e de dar nome às coisas que viam ao mesmo tempo agir sobre elas. Veja só. Com toda a chegada dos capelinos e com todo o avanço que eles tinham, ainda assim eles eram primitivos, mas tinham um poder de discernimento maior do que os demais, né? Tanto que ele está falando aqui, né? Ele conseguia distinguir muito mais do que o outro. E aí a gente fica pensando assim, muitos estão se falando, né, que a Terra passando por regeneração, nós vamos para esses mundos primitivos. Ainda que nós estamos mais evoluídos do que aquele mundo, mas a nossa vibração exige estar lá, né? E aí, de uma certa forma, a gente fica pensando como seria dentro de cada um de nós. Como seria? Qual sentimento a gente carregaria? Ainda que a gente passe pelo corredor do esquecimento, mas nós temos lá dentro do nosso íntimo muita coisa eu posso colaborar, mas me sinto limitada em algumas delas, porque a situação irá nos limitar, né? E aí a gente tem um tanto quanto pressa para poder dizer, meu Deus, eu preciso fazer da melhor forma, porque eu não quero ir para esse mundo primitivo, eu quero evoluir, né? Eu quero, se quando for chegada a hora, eu reencarnar novamente na Terra, né? E, se possível, nesse nosso país, que é coração do mundo, que é pátria do Evangelho. E aí a gente vê, né? O quão às vezes apertado a gente está. Vamos, então, em busca da nossa evolução. Foi a sub-raça que desenvolveu os rudimentos da linguagem e da memória, conhecimentos anteriormente esboçados e interrompidos na Lemúria por causa do afundamento desse continente, pelo mesmo motivo da degradação moral. Das outras sub-raças, os Travilates desenvolveram a personalidade e o sentido da realeza e adoravam seus antepassados, chefes e dirigentes. Os toltecas desenvolveram o animismo e o respeito aos pais e familiares. Iniciaram os governos organizados e adquiriram experiências sobre administração, bem como de nações separadas e de governos autônomos, formando assim os padrões, os modelos da civilização pré-histórica que chegam até o nosso conhecimento atual. Então, cada um com uma característica diferente. Os toltecas, os truvilates, né? E aqueles que, né, a Lemúria já tinha, como se diz, sido extinta, né? Mas ali começaram a surgir aqueles, um era bom de linguagem, o outro tinha personalidade no sentido de chefiar, o outro, né, já tinha aí os padrões de civilizações, os padrões de ser organizado. E assim, de forma gradual, lenta, né, foram desenvolvendo e nós chegamos até o ponto que nós estamos hoje. Ainda que nós tenhamos esse governo, né, que todo mundo fala, critica, todo governo que chega, o povo está criticando, mas nós precisamos entender que a nossa caminhada até aqui foi muito grande, né? E nós já temos muito mais desenvolvimento e por isso somos gratos por estar aqui vivenciando tudo isso, ainda que não seja da melhor maneira, não seja da forma com que a gente deseja. Os atlantes eram homens fortes, alentados de pele vermelha escura ou amarela, imberbes, dinâmicos, altivos e excessivamente orgulhosos. E aí começou a misturar esse povo, né? Começou essa miscigenação toda aí. Uns saíam muito mais rudes, muito mais brutos, muito mais ignorantes, o outro um pouco mais maleável, né? De acordo com a característica e de acordo com o estado evolutivo e a necessidade de crescimento em que cada um carregava consigo.
desde que se estabeleceram como povos constituídos neste vasto continente, iniciaram a construção de um poderoso império, onde, sem demora, predominaram a rivalidade intestina e as ambições mais desmedidas de poderio e de dominação. Por outro lado, desenvolveram faculdades psíquicas notáveis para que, à sua época, que passaram a aplicar os serviços dessas ambições inglórias, e de tal forma se desenvolveram suas dissensões que foi necessário que ali descendessem vários missionários do alto para intervir no sentido de harmonizar e dar diretrizes mais justas e construtivas às suas atividades sociais. Então, olha lá, ao mesmo tempo que começaram essa construção desse império, né, no sentido de rivalidade e ambição, desceram aqueles do alto, os missionários, com missão divina de quê? De equilibrar. Percebem que é a mesma coisa o tempo inteiro, porém de maneiras diferentes, com intensidades diferentes? Percebem que a marcha, a caminhada tende a ser uma só? Mas cada um sendo colocado e retirado de situação ao qual ele necessita evoluir? Se a gente começa a observar esses detalhes, a gente começa a perceber o que está em nossa volta. Segundo consta de algumas revelações mediúnicas, ali encarnou 2 vezes, sob os nomes de Anfion e de Antúlio. O Cristo planetário, como já o tinha feito anteriormente na Lemúria, sob os nomes de Numu e Juno, e como o faria mais tarde na Índia, como Krishna e Buda, e na Palestina, como Jesus. Olha, e a gente achando que Jesus só passou por aqui e nada mais, né? Então, os missionários estiveram na Terra nos ensinando, sobretudo, a lei de amor. Porém, triunfaram as forças inferiores, mais uma vez. Força negativa triunfando. Porque a maioria que aqui se encontra ainda estão em plena negatividade. Porque, senão, o contrário seria verdadeiro. E a tal ponto se generalizaram os desentendimentos entre os diferentes povos, que se impôs a providência da separação de grandes massas humanas mormente entre Romahaus, turanianos, mongóis, travilates, refluindo parte deles para o norte do continente, de onde uma parte passou à Ásia, pela ponte ocidental do Alasca, localizando-se principalmente na China, e outra parte alcançou o continente hiperbóreo, situado, como já vimos, nas regiões árticas no norte da Europa, que nessa época apresentavam magníficas condições de vida para os seres humanos. No sentido da grande massa que permaneceu na Atlântida, formada pelas outras 3 sub-raças, toltecas, semitas e acádios, o tempo, no seu transcurso milenário, assinalou extraordinário progresso. Então, na medida que um estava mais primitivo de um lado, necessitando de colocar cada um em outro ambiente, isso então foi se fazendo e perceberam também que aqueles lá atrás, aonde estavam, um dia foram separados, né? Um dia foi colocado determinado ambiente, estavam muito mais evoluídos do que aqueles outros, né? Então, por isso, a gente sempre levanta essa máxima aqui, né? Ninguém é melhor que ninguém. Nós todos estamos em grande avanço, mas cada um em um momento diferente, visto que os avanços são muitos, né? Assim, então, lastimavelmente degeneraram, como comprometendo sua evolução. Lavrou entre eles tão terrível corrupção psíquica que, como consequência, ocorreu novo e tremendo
cataclismo. Veja, a Atlântida também submergiu. Toda vez que algo estiver demais, nós vamos passar por cataclismo. Nós vamos passar por expurgos e expurgos gigantes. Os arquivos da história humana não oferecem aos investigadores dos nossos dias documentação esclarecedora e positiva desses acontecimentos, como, aliás, também sucede, e ainda acentuadamente em relação à Lemúria. Por isso é que esses fatos tão importantes e interessantes para o conhecimento da vida planetária estão capitulados no setor das lendas. Então, como muita coisa ainda não consegue se comprovar cientificamente, existem aí as lendas, né? Lógico que lenda, geralmente, né, a gente sabe que tudo é o quê? Aumentado. Mas nós podemos entender, né, que muita coisa ainda existe, muita coisa ainda não foi descoberta, né? Mas os espíritos vêm e nos contam. Mas, não obstante, existem indicações aceitáveis de sua autenticidade que constam de uma extensa e curiosa bibliografia assinada por autores respeitáveis de todos os ramos da ciência oficial. Como não temos espaço nessa obra para expor a questão detalhadamente, nem esse é o nosso escopo, porque não desejamos sair do terreno espiritual, limitamos-nos unicamente a transcrever um documento referente à Atlântida, que reforça nossa desvaliosa exposição. É um manuscrito denominado troiano, descoberto em escavações arqueológicas do país dos toltecas, ao sul do México, e que se conserva, segundo sabemos, no British Museum de Londres. Esse documento diz: no ano de 6 de Cã, em 11 Muluque, né? No mês de Isaac, terríveis terremotos de terra se produziram e continuaram sem interrupção até o 13º de Chuen. A religião das colinas de argilas, o país de Mu, foi sacrificado. Depois de sacudido por 2 vezes, desapareceu subitamente durante a noite. O solo, continuamente influenciado por forças vulcânicas, subia e descia em vários lugares até que cedeu. As regiões foram então separadas umas das outras e depois dispersas. Não tendo podido resistir às suas atividades suas terríveis convulsões, elas afundaram, arrastando 64 milhões de habitantes. Isso passou-se há 8.060 anos, antes da composição deste livro. O Codex Tolteca Tira, livro das migrações, menciona, entre outras, migrações de 8 tribos que alcançaram as praias do Pacífico, vindas de uma terra situada a leste chamada Aztlán. As lendas mexicanas falam de uma terrível catástrofe, de uma inundação tremenda que obrigou os tribos Nohoa e Quinché a emigrarem para o extremo sudoeste. Nos velhos desenhos mexicanos, a misteriosa pátria de origem dos toltecas e astecas, a terra Aztlán, está representada por uma ilha montanhosa e de uma dessas está cercada por uma muralha e um canal. Os índios peles vermelhas do Dakota, nos Estados Unidos, guardam uma lenda segundo a qual seus antepassados habitavam uma ilha no Oriente, formando uma só nação, e daí vieram para o Mar da América. Então, veja bem, cada entendimento, cada lugar falando da existência desses povos que passaram pela Terra. Porém, permaneceram de maneira diferente, com contribuições diferentes. Nós hoje estamos aqui, mas daqui a 100 anos estarão aqui pessoas muito mais evoluídas do que nós. E aquilo que cientificamente não conseguir provar ou não conseguir deixar registrado, que hoje em dia é muito mais difícil pela tecnologia, né? Tem uma grande chance aí das coisas não se perderem. O que é que nós precisamos, então, entender? Que tudo
vai evoluir. Cada lugar, de uma forma, de uma maneira, evolui. Está ruim? Expurga, refaz, recoloca, realoca tudo novamente, mas nós sabemos que a constância, né, ela é permanente, né? Cansativo, gente, até aqui? Tá tudo bem por aí? Que eu tô que falo aqui, tô que falo, né? Tô que falo. Esse capítulo é um capítulo mais aborrecidinho mesmo, né? Mais aborrecido da gente fazer. Tudo bem, gente, por aí? Podemos continuar? Ou vocês acham que está cansativo? Se puder continuar, nós temos mais 4 páginas pela frente. Se vocês acharem melhor, nós fazemos na outra aula, né? Na nosso próximo encontro. Fica a critério de vocês. Vamos ver o que o povo está falando. Então, vamos lá? Na Venezuela, e agora nós chegamos nesse país próximo a gente, Peru e outros lugares, encontravam-se índios brancos de olhos azuis, cabelos castanhos, e o Arzan tribo Arovaque afirmam que seus antepassados moravam em um paraíso terrestre do Oriente. E tá vendo como que a característica vai se modificando de acordo com o lugar? Porque hoje, quando a gente fala de índio, pelo menos nós aqui, né, do sul, do hemisfério sul, olhando para o Brasil, nós não temos índios com essas características, né? Índios brancos de olhos azuis, né? Então, isso tudo é fruto de uma miscigenação, de um deslocamento, de realocação, né? De realocar aí cada um. O Popol Vuh, obra em 4 volumes que contém toda a mitologia dos maias, em idioma quiché, conta que os antepassados dessa tribo da Guatemala vieram há muitíssimos anos de um país situado há muito a leste, em pleno oceano. Havia nesse país um mesmo idioma e homens de diferentes cores, e nessa época o mundo foi afogado por um dilúvio, ao mesmo tempo que um fogo abrasador descia dos céus. E aí, quando a gente vê falar, né, nesses cataclismas, nesses acontecimentos, não tem como a gente reportar a Noé, né? A ciência não explica Noé, mas as histórias estão aí como lendas. E a gente tem, então, a certeza de que algo aconteceu. Nada é colocado que seja de tudo mentira, né? Se tem algo ali, algo existiu. Talvez não seja da forma em que nos foi chegado, mas surgiram como? Porque algo aconteceu. E porque surgiram, chegaram até nós. Ainda que chegue de forma, como se diz, misturada e equivocada, mas algo lá aconteceu. Enfim, há inúmeras outras referências entre as tribos da América sobre esse país. A Aztlã, e todas concordes em situá-las no oceano a leste, lugar justamente onde se localizava a Atlântida. Essa narração do manuscrito troiano é corroborada pelas tradições maias, povos sobreviventes do fenômeno que se referem a 2 cataclismos ocorridos, um deles em 842 a.C. e outro 4.292 a.C. Tradições essas que, como se vê, noticiam 2 fundamentos parciais em vez de um geral. Em resumo, o continente foi destruído 2 vezes
e em duas épocas diferentes e bem afastada uma das outras, né? Cerca aí de 4.000 anos um do outro, o continente foi destruído para se refazer, para que novas condições pudessem ser, então, ofertadas. Disso se conclui que, primeiramente, afundou o grande Atlântida, o continente primitivo, e 4.160 anos depois, submergiu, por sua vez, uma parte que restou do grande continente, que era da antiguidade, conhecido por Pequena Atlântida, Poseidones, região formada por uma ilha de larga extensão que se desenvolvia da costa norte da África à altura do atual Mar de Sargassos, em sentido leste-oeste. De fato, há muitas comprovações disso. No fundo do Oceano Atlântico foram encontradas lavas vulcânicas cristalinas cuja congelação era própria de agentes atmosféricos, dando a entender que o vulcão que os expeliu era terrestre e o esfriamento da lava se deu em terra e não no mar. E aí a gente fala, né, gente? A gente fala, a ciência também está aí dizendo isso no seguinte sentido: o mar ainda vai nos ensinar muita coisa. E quando a gente sabe essa questão que o mar, essa máxima que é levantada, que o mar irá nos ensinar muitas coisas, do mar virá muitas coisas ao nosso favor, nós reportamos e voltamos lá no livro Evolução em Dois Mundos, né? A vida iniciou-se na água, a vida iniciou-se no mar. E hoje os cientistas conhecem muito pouco desse gigante chamado oceano, né? Então, olha, no fundo do mar foi encontrado lavas que poderiam dizer, olha, isso veio da Terra. Isso não foi, esse resfriamento, isso aqui não é fruto do oceano, isso é fruto lá de cima. Estudos realizados no fundo desse oceano revelam a existência de uma grande cordilheira, começando na Irlanda e terminando mais ou menos à altura da foz do rio Amazonas, no Brasil, cuja elevação é quase 3.000 metros acima do nível médio do fundo do oceano. Então, lá embaixo no oceano, um dia existiu vida que foi submergida. Novos habitats para nós mesmos foram sendo, então, construídos. Os homens de Cro-Magnon eram do tipo Atlante, muito diferente de todos os demais. E só existiram na Europa Ocidental, na face fronteira, ao continente desaparecido, mostrando que dali é que vieram. O idioma dos bascos não tem afinidade com nenhum outro da Europa ou do Oriente, e muitos se aproximavam dos idiomas dos americanos aborígenes. Os crânios dos cromagnos são semelhantes a crânios pré-históricos, encontrados em Lagoa Santa, Minas Gerais, bem próximo aqui de mim, e eu sei bem onde é, né? Lagoa Santa existe também a famosa Gruta do Lapinha, onde a gente pode ver a formação, né, daquelas estalactites, daquelas estalagmites, e a gente vê onde ali foi explorado, né? Então, tudo foi feito, foi se desenvolvendo. E o corpo físico se desenvolveu de uma certa forma para receber aquele espírito que estava para poder acoplá-lo, né, para poder fazer parte, envolver aquele corpo de carne, exatamente no ponto em que cada um de nós estamos na evolução, né? Horas menores, miscigena, aumenta um pouquinho, diminui, aumenta, diminui, discerne, uns discerne mais, outros menos, outros mais ignorantes, outros menos, mas todos nós com um único objetivo aqui nessa terra: avançar. Ora, nós queríamos e tínhamos a pretensão como os animais, avançar materialmente. Hoje nós estamos em uma busca diferente, avançarmos moralmente e intelectualmente. Há pirâmides semelhantes no Egito e no México,
E a mumificação de cadáveres praticada no Egito Antigo o era também no México e no Peru. Também se verificou que o fundo do Atlântico está lentamente se erguendo. A sondagem feita em 1923 revelou um erguimento de 4 quilômetros em 25 anos, o que concorda com as profecias que dizem que o Atlântida se reerguerá do mar para substituir continentes que serão, por sua vez, afundadas nos dias em que estamos vivendo. Será que aquilo que está dentro do mar, aquilo que um dia foi afundado, vai submergir para que outros possam afundar e aquele ambiente esteja propício ao que aqueles daqueles lugares, aqueles que ali vão viver, vão habitar, estão necessitando? Enfim, uma infinidade de indícios e circunstâncias asseveram firmemente a existência deste grande continente, onde viveu a quarta raça entre a Europa e a América. Esses dados, quanto às datas, não podem ser confirmados historicamente, porém, segundo a tradição espiritual, entre o afundamento da Lemúria e da Grande Atlântida, houve um espaço de 700 mil anos. O ciclo Atlante foi o termo extremo da materialidade da Manvantara, cujo arco descendente se completou sob a quarta subraça. A terra firme parece ter chegado por esses tempos ao seu máximo de extensão, ostentando-se em vários continentes e uma infinidade de ilhas. Ultimou-se o desenvolvimento das faculdades físicas do gênero humano, ao passo que o característico psicológico foi o desejo, cujo império entregou o homem de pés e mãos atadas ao gênio do mal. A peçonha e o sabor do sangue estabeleceram entre o seu reinado, né? Então, assim, a quarta raça-mãe, né, a sub-raça já estava aí, né, com os seus descendentes, e ele dizendo, olha, essa faculdade do desejo começou a gerar, então, a peçonha, o sabor do sangue, né? Que até hoje também ainda se perfaz, né? Nós não podemos aí esquecer. Os atlantes possuíam um profundo conhecimento das leis da natureza, mormente da que governam os três elementos terra, água e ar. E ainda existe. Existem aqueles que são conhecedores das matas, né? Aqueles que são conhecedores que trabalham com a natureza. Daquela época era a mesma forma. Eram também senhores de muitos segredos da metalurgia. As suas cidades eram ricas em ouro, e algumas de seus palácios eram feitos desse metal. Suas sub-raças espalharam-se por todos os países do mundo de então. Cultivavam a magia negra e utilizavam-se grandemente dos elementos e de outros seres do submundo. E aí nós estamos vendo que a maldade, desde que o mundo é mundo, ela está aí inserida, né? Olha aqui, já falando de magia negra há tantos anos atrás, que mais uma vez nós precisamos sempre levantar essa bandeira. Espiritismo nada tem a ver com magia negra. O nosso foco é um só: Jesus. O apogeu da civilização atlântica teve duração de 70 mil anos e exerceu profunda influência na história e na religião de todos os povos pré-históricos que habitaram o Mediterrâneo e o Oriente Próximo. Como as anteriores, essa raça-mãe teve, como já vimos, 7 sub-raças. As 4 primeiras habitaram o continente até a sua submersão, e as 3 últimas habitaram a grande ilha, Poseidones. Os chineses, mongóis em geral, inclusive os javaneses, são na Ásia os remanescentes desses povos, no seu período de natural decadência etnográfica. Diz um Mahatma de Imavati. Na idade Eoceno, ainda no seu começo, o ciclo máximo dos homens da quarta raça, os Atlantes, tinham chegado ao seu ponto culminante,
e o grande continente, pai de quase todos os continentes atuais, mostrou os primeiros sintomas de mergulhar nas águas, processo que durou até a 11.446 anos, quando a sua última ilha, que podemos com propriedade chamar Poseidones, abismou-se com estrondo. Não se pode confundir Lemúria com Atlântida. Ambos os continentes sossobraram, mas o período decorrido entre as duas catástrofes foi de 700 e 1.000 anos. O que a gente lendo isso aqui, a gente passa, então, a observar? Nós somos espíritos que já estivemos por aqui ou em algum outro lugar desse planeta em desenvolvimento, ou nós somos frutos de outros lugares, como Capela, né? Mas vocês podem compreender comigo, nós estamos aqui falando de 700 mil anos, de 11 mil anos, de tantos não sei quantos anos, evolui daqui, evolui dali, um para um lugar desaparece, o outro surge. Lugares vão aparecendo de acordo com o que nós precisamos para a nossa evolução, e aí vale a gente levantar uma máxima aqui nesse momento. Nós não temos o direito de atentar contra a nossa própria vida, e muito menos nós temos o direito de murmurar, de querer ir embora antes da hora, porque a escala evolutiva até aqui foi uma escala tremenda, foi uma escala bruta, foi uma escala acirrada. E pensarmos dessa forma só nos leva a crer e a entender o quão primitivo a gente ainda o é. Mas nós que hoje estamos aqui estudando, sabedouros de toda essa evolução, de todo o trabalho, assim como a evolução em dois mundos nos ensina que nós somos retirados e colocados em determinados ambientes tantas vezes quanto foi necessário. Nós temos o dever de lutar pela nossa permanência, ainda que nós sabemos que nós temos dia de chegar e dia para poder ir embora. Floresceu a Lemúria e terminou a sua carreira no espaço de tempo que antecedeu a madrugada da idade Eoceno, pois a sua raça foi a terceira. Contemplai as relíquias dessa nação, outrora tão grandiosa, em alguns dos aborígenes de cabeça chata que habitavam a vossa Austrália. Então, aqui, nós precisamos ser gratos a todos aqueles que passaram antes de nós, que araram a terra para que aqui nós pudéssemos estar. Lembrai-vos de que por baixo dos continentes explorados e escavados pelos cientistas, em cujas entranhas descobriram a idade Eocênio, obrigando-a a entregar os seus segredos, podem jazer ocultos nos leitos oceânicos insondáveis outros continentes muito mais antigos. Assim, por que não aceitar que os nossos continentes atuais, como também Lenura e Atlântida, hajam sido submergidos já por diversas vezes, dando assento a novos grupos de humanidade e civilizações, que no primeiro grande solevamento geológico do próximo cataclismo, na série de cataclismos periódicos que ocorre desde o começo até o fim de cada circuito, os nossos atuais continentes submetidos já à autópsia hão de afundar-se enquanto tomem a surgir outras Lemúrias e outros Atlântidas? Então, se o nosso ambiente onde nós estamos um dia, ele também já pode ter sido afundado, e hoje ele está, como se diz, no ápice, ele está submergido, não quer dizer que ele não vá submergir em uma outra ocasião. Não quer dizer que daqui a alguns anos ele também não será uma Atlântida, ele não será também uma Lemúria, quem sabe? Então, tudo vai se refazendo. É tudo uma constante. Assim como aconteceu antes de Lemúria, o afundamento da Atlântida trouxe para a geografia do globo novas e importantes modificações na distribuição das terras e das águas, a saber.
com o afundamento da Grande Atlântida, e eles nos reportam a figura 5. Sobrelevou-se o território da futura América, que se rematou ao ocidente, no centro e no sul, com a Cordilheira dos Andes. Completou-se o contorno desse continente na parte oriental. Permaneceram sob as águas do oceano, que então se formou e conserva o mesmo nome do continente submergido, o Atlântico. Algumas partes altas que hoje formam as ilhas de Cabo Verde, Açores, Canárias e outras. Na Europa, levantou-se a Cordilheira dos Alpes, com o afundamento da pequena Atlântida, produziu-se novos levantamentos da África, completando-se esse continente com a secagem do lago Tritônio e, consequentemente, formação do deserto do Saara, até hoje existente. Foi rompido o Istmo de Gibraltar, formando-se o atual estreito do mesmo nome e o mar Mediterrâneo. Essa narrativa do troiano e as tradições dos maias, por outro lado, concordam com as tradições egípcias reveladas a Solon pelos sacerdotes de Sais 600 anos antes de nossa era, as quais afirmam que a Atlântida submergiu a 9.500 anos antes da época em que eles viviam. Também concordam com a natureza feita por Platão em seus livros Timeu e Crítias, escrita 4 séculos antes de Cristo, na qual esse renomado discípulo de Sócrates, filósofo e iniciado grego, que gozou na antiguidade de alto e merecido prestígio, confirma todas essas tradições. Para o trabalho que estamos fazendo, considerada sua feição mais que tudo espiritual, basta-nos a tradição. Por último, quanto aos habitantes sobreviventes desses 2 cataclismos, resta dizer que parte se refugiou na América sobrelevada, vindo a formar os povos astecas, maias, incas e peles vermelhas em geral, ainda hoje existentes. Parte alcançou as costas norte-africanas, vindo a trazer novo contingente de progresso aos povos ali existentes, principalmente aos egípcios. E uma última parte, finalmente, a de importância mais considerável para a evolução espiritual do planeta, ganhou as costas do continente hiperbóreo para leste, onde já existiam colônias da mesma raça, para ali emigradas anteriormente, como já dissemos, e cujo destino será em seguida relatado. Assim, como estes acontecimentos terríveis e dolorosos extinguiu-se a quarta mãe e abriu-se o campo às atividades daquela que a sucedeu, que sobre todas as demais foi a mais importante e decisiva para a incipiente civilização do mundo. Né? Então, veja bem, os cataclismos, né, eles são parecidos com os desencarnes coletivos? São, mas eles ainda são mais catastróficos, porque desaparece geral, fica só um pequeno grupo. Então, vocês puderam perceber, ao longo de todo o nosso estudo aqui, que nós somos descendentes de todos aqueles que por aqui passaram. Descendentes daqueles que passaram e daqueles que estão chegando. Se a Terra está regenerando, está chegando gente mais evoluída, e nós já estamos percebendo isso. E esses mais evoluídos que estão chegando, vai deixando os outros cada vez mais para trás. Que nós possamos sempre ter coragem e força, sobretudo fé raciocinada, para poder distinguir o caminho ao qual nós precisamos seguir. Para que, ainda que esses cataclismas aconteçam, que ninguém sabe o dia e nem a hora, mas que, se acontecerem com a gente, seja nessa encarnação ou nas demais, nós possamos ter discernimento que tudo é feito de forma cronometrada para o avanço de cada um de nós, aqueles que aqui estão e aqueles que vão chegar. Alguma dúvida, gente? Extenso, né? Chatinho de ficar lendo esses negócios, vai lendo, né? Mas é necessário para a gente poder
Ainda que no primeiro momento você fala, isso não tem muita importância, né? Tá dando umas travadinhas de vez em quando. Isso não tem muita importância, mas fica, gente, lá no nosso inconsciente. E a gente consegue ir encaixando os quebra-cabeças que existem em nós, né? A gente vai saindo daquela questão das lendas e nós vamos indo para onde? Para a fé viva e raciocinada, né? E a gente vai entendendo esse ambiente ao qual nós estamos inseridos hoje, mas que a formação ela foi gigantesca. Socorro, Ana Rodrigues, Maria Tito, Ana Rodrigues, né? Boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Uma boa semana, né? A todos nós. Tudo bem, gente? Encerramos aí, então, o capítulo 15. Deixa eu ver o que o povo está falando aqui. Ninguém falou nada. Tudo bem, gente? Todo mundo caladinho aí. Espero que eu esteja por aqui, né? O povo tá calado. Para mim não chega, né? Maria Tito respondeu. É tudo bem complexo, né, Maria Tito? Que nós não vamos ficar aqui adentrando a termos científicos, o que a ciência acha, o que não acha, o que tem de estudo, o que não tem, mas nós temos o dever de pegar no grosso. O que a espiritualidade ela quer nos dizer, né? O que ela quer nos mostrar nesse caminho evolutivo? O que ela quer que a gente faça no sentido de dar valor à vida, de dar valor porque nós chegamos até aqui. Muito nós temos que percorrer, com certeza, isso é fato, mas nós já caminhamos muito para chegar até aqui, né? Então, se nós caminhamos muito para chegar até aqui, é possível. Jesus, obrigado pela noite de hoje. Jesus, obrigado por estarmos entre amigos, mais uma vez, raciocinando sobre aquilo que nos é colocado. Mas nós queremos agradecer pela vida, pela oportunidade dessa encarnação. E nós estamos aqui, Senhor, firmes na certeza de que nós queremos e desejamos chegar vitoriosos, é por isso que nós estamos aqui, nessa busca incessante pelos seus aprendizados. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, os nossos mentores, o Roberto. Agradeço a vocês pela companhia. Até amanhã, no Evangelho no Lar, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, gente. Fiquem com Deus.